Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença. Hoje, entrando um pouco mais tarde aqui pela sua timeline, seja Facebook, YouTuber ou mesmo o WhatsApp. Obrigado a vocês que nos escuta diariamente, que sempre dão a sua contribuição, comentando, fazendo suas observações. Hoje já cedo, né, eu postei o Evangelho lá no WhatsApp, rapidinho alguém já colocou: Daniel, o Evangelho está errado. Obrigado, mas não está errado o Evangelho. Hoje nós temos a opção de ler pelo menos uns 4, 5 ou 6 evangelhos diferentes, sendo que na tradição portuguesa, lá em Portugal, eu peguei um texto de Portugal, europeu, sei lá, tá lá o texto de Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46, o vestibular do céu. E no Brasil, né, de forma especial, acabei assistindo a missa de Aparecida do Norte, já que eu estou em casa ajudando a cuidar da mamãe, que a mamãe tá operada de catarata, né, isso aí. Então eu vi a missa de Aparecida. João capítulo 6, versículo 37 ao 40, o discurso sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. E temos ainda a opção de ler Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 30, ou Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. E aí você vai vendo aí outros textos que, se eu for citar, vai ser um tempão falando disso. Eu, particularmente, devido a examinar meu histórico, né, minha timeline histórica, eu fui observando que eu nunca tinha publicado o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, 35 ao 40. Mas, Daniel, por que você botou Lucas ao invés de colocar o texto de João, que toda a igreja do Brasil está lendo? Não, é relativo. Por quê? Porque eu peguei o site da CNBB e está lá a primeira opção de leitura do dia, essa opção, Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 40. E aí hoje a gente vai citar esse texto, e também porque nunca, na minha timeline, nunca tinha citado o texto de Lucas. Então é uma forma de tentar justificar, né, a minha posição de citar o Lucas. E também devido a gente estar lendo, né, durante essa semana, essas 2 semanas, o texto de Lucas. É lógico que estamos no capítulo 13, hoje voltamos um pouquinho atrás, porque é dia dos fiéis defuntos. Ontem eu dizia lá no trabalho, ontem foi dia de Todos os Santos, eu falei dia de São Nunca ontem. Também, ontem nós não citamos o texto de Mateus 5, 1, 12. Por quê? Porque nós vamos deixar para citar domingo, que domingo seguinte, aqui no Brasil, que nós celebramos Todos os Santos. Os fiéis defuntos, ou os fiéis, né, que faleceram, estão ou no purgatório ou na glória de Deus, a memória hoje é essa, nós citamos no dia que acontece a celebração. Lembrando ainda que essa liturgia é uma liturgia antiguíssima, ou seja, para quem é protestante, para quem é evangélico, para quem não entende um pouco disso, tem que mergulhar na história do cristianismo, porque, querendo ou não, antes de existir a igreja evangélica, já existia um cristianismo antigo, lá do século II até os dias de hoje, sempre se fez memória daqueles que faleceram, daqueles que foram morar com Deus. E aí era muito comum a comunidade apostólica fazer memória daqueles que sofriam o martírio, que morreram dando testemunho. No século V, a igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos, ou seja, então até aqueles que não tinham sido martirizados. E aí, rezar pelos mortos é uma vamos dizer assim, é um dom, é um carisma que nós cristãos, com a igreja tornando-se protestante do século XX para cá, acabou se tornando algo, vamos dizer assim, abandonado. Sendo que na igreja católica nós ainda valorizamos ainda fazer a memória. Rezar pelos mortos é fazer memória. Por exemplo, eu, particularmente, sempre que estou na missa, na celebração, no culto, num momento de prece, até pessoal, particular, eu faço memória do seu Sebastião, da dona Terezinha, da dona Francisca, do seu José. Esses são meus avós, por parte de pai e parte de mãe, né? Papai Sé, mamãe Terezinha, mãe Chiquinha e papai Sé. Então, papai José, desculpe, eu sempre confundo Sé com José, coisa de quando criança ainda confundia isso. E ainda rezo pelos meus irmãos, meu irmão que foi morar com Deus, né, o Samuel, rezo, faço memória
dos meus amigos, né, Geraldo Bregunce, Almir Tavares, Padre Fernando Vanderby, né, o Vandernabelli, como é o certo. Faço memória aí de amigos, né, que foram de forma violenta, como Marcos Félix, lá da paróquia de Conceição, em Japeri, e tantos outros e outras que fizeram parte da minha história de vida, professores, conhecidos, amigos, queridos, que já moraram com Deus. Então hoje é um dia totalmente especial, inclusive no Brasil, né, sobretudo, nós criamos o costume de ir até o cemitério, visitar o túmulo, porque durante o ano inteiro nós temos um corre-corre. Por exemplo, eu faço memória rápida, né? Eu tenho amigos, né, que faleceram em abril, amigos que faleceram em março, amigos que faleceram em janeiro. E aí o ano todo sempre tem um conhecido, um amigo, alguém que você tem muito carinho, pode ter falecido, vamos dizer, quatro vezes ao ano aí você vai ter que ir no cemitério, no mínimo. Né? Vamos olhar os pais, né, e os avós. Vamos pensar assim, um tio, uma tia querida. Então, essa data é uma data especial de nós irmos até o cemitério para fazer memória de quem nós amamos, daqueles e daquelas que fizeram parte das nossas histórias. Esse ano, de forma especial, não tem como não lembrar, né, da jovem Cintiq, que agora, dia 5, faz um ano que foi morar com Deus. Então, o Dia dos Mortos é um dia profundo de nós, cristãos, fazermos memória e celebrarmos estas vidas que foram doadas, que se entregaram por nós, nossos pais, nossos avós, nossos amigos, aqueles e aquelas que nós amamos, porque quem ama não deixa de amar de repente, ainda mais quando vai morar com Deus. E o evangelho de hoje, quando Jesus nos pede para ficarmos atentos, eu não vou nem entrar na fundamentação bíblica, né, que as pessoas às vezes ficam, mas não está na Bíblia. A gente vai lembrar aí, né, os textos rápidos, né, que fundamentam a nossa fé, é o texto de Tobias, capítulo 12, versículo 12 em diante, quando fala que Tobias cuidava e rezava pelos mortos lá no Antigo Testamento. Tobias é um livro deuterocanônico, para quem é protestante, esse livro está lá e eles dizem que é apócrifo. O livro de Jó, que todos nós lemos, né, Jó capítulo 1, versículo 18 ao 20, quando ele fala, meu Senhor está vivo e etc e tal, e o texto de Mateus 12, 32, e aí para poder justificar essa prece, o livro de Macabeus, no seu capítulo, Macabeus também é um livro deuterocanônico, para os protestantes chamado de livro apócrifo, segundo Macabeus 12, 43 ao 46, onde se fala sobre a importância, né, de nós termos essa preocupação de não morrermos em pecado. E aí criou-se, né, e se fabricou-se uma ideia que as pessoas podem morrer em pecado e pela misericórdia de Deus ir para um purgatório, chama na Igreja Católica de pecado leve, que no céu não entra ninguém que é manchado, também diz o texto bíblico, e a pessoa intercede a Deus para que, no sufrágio dessas almas, os acolha no céu. O evangelho de hoje, Jesus nos pede, o evangelho de Lucas hoje, para que fiquemos preparados, para que nós estejamos em constante vigilância, ou seja, cuidado você que pensa que está de pé, você que às vezes é padre, você que é pastor, você que é ministro, você que é catequista, você que reza todo dia, você que faz parte, nós devemos vigiar 10.000 vezes mais. Jesus fala, estejam preparados, estejam prontos. E aquilo que a gente aprende no contexto da teologia de Santo Anselmo, vivamos cada dia como se fosse o último. Bom, e eu paro por aqui, fazendo memória de todos os meus amigos e amigas que moram com Deus, os fiéis defuntos, aqueles e aquelas que nós amamos. Fique com Deus. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.